Começando mais um Ravache Pod. Basicamente a gente tenta aqui, conectar pessoas com relevância dentro do mercado de mídia, tecnologia, trocar ideias, às vezes conversas que fogem do lugar comum, né? É uma tentativa que a gente faz e é facilitada, né? Porque de fato a turma que senta aqui é muito bacana. E hoje a gente teve conosco o Eduardo. Eduardo Da W3 House. Ele é executivo de estratégia e dados lá na W3 House. Eduardo Barreto, bom que se diga. Foi muito legal o papo com o Eduardo. A gente falou de mercado publicitário, desafios, dores, oportunidades, campanhas. Foi uma conversa muito interessante. E o Eduardo tem um raciocínio muito rápido, né? Sim. Não, e tranquilo, né? Um papo que fluiu. E vai conectando conselhos para pessoas que querem entrar no mercado publicitário também tem. Então foi muito bom. Mas, Duda, eu acho que vale a gente pedir para você que está assistindo acompanhar as redes sociais. Segue lá. Eu não me apresentei também, né? Se você não me conhece, tá? Calhou de cair aqui pela primeira vez. Eu sou Guilherme Ravache, eu sou colunista do Valor Econômico, sou analista do Times Brasil, né? Que é o licenciado exclusivo da CNBC no Brasil. CNBC que é o maior canal de notícias de negócios do mundo. Então, estou no Valor, vários lugares dá para te encontrar, no Times né, Brasil. Nas redes sociais também tem o LinkedIn. No LinkedIn, Guilherme Ravache. Isso. E aí no Instagram e nas outras redes, G Ravache, Gravache. Gravache, né? Para os quem íntimos. ainda não conhece. Fica o convite para você seguir nas redes sociais, para assinar a newsletter. Tem conteúdo aí de mídia, bastante coisa de jornalismo também, que é um tema que é querido aqui para nós. E hoje comigo, vale a pena. Duda Machado. E aí, Gui, bem-vinda, Duda. Bom, vamos falar então de quem apoia, né? O Pod também. Importante. Bom, Plot B Studio é um estúdio de criação dirigido pelo jornalista e roteirista Jackson Bezerra, onde, além de podcasts, você também pode gravar sua videoaula, sua live interativa e programas de TV em geral, com consultoria técnica, apoio técnico e artístico. Também agradecer aqui a Jagger, uma empresa especializada em jornalismo digital, com foco em SEO, adaptando as soluções às necessidades específicas aí de cada parceiro. E a Ravache Media, que é uma empresa especializada na organização e na produção de palestras e treinamentos corporativos. A Ravache Media eu sou sócio, né? Acho que sim, né? Mas eu tô feliz, assim, nas próximas 4 semanas eu vou viajar, Sim. mas eu digo a gente porque tem a turma que tem a Mônica que está conversando quando procuram a gente para dar uma palestra, para fazer um evento, como tem uma separação bem clara assim, de editorial e essa área comercial, Sim. a Mônica toca toda a parte comercial, conversa com as marcas para entender a demanda e até entender se a gente pode fazer, porque eventualmente pode ter algum conflito, né? Conflito de interesse. Mesmo que boa parte dos eventos são de comunicação, são de mídia, então são de veículos, acaba não tendo nenhum Tanto conflito problema. aí. A gente faz marca também? Faz, mas às vezes assim, eu estou fazendo uma pauta, ou eu fiz recentemente uma pauta, a gente não vê tanto sentido editorialmente. Mas tem uma empresa, um negócio separado, que organiza toda essa parte comercial, que eu senti, Duda, que era uma carência que os jornalistas tinham. Eu falei, vou tentar resolver isso. A gente ainda não entende a nossa presença, muitas vezes, como um negócio para quem contrata ou para quem leva. Então, eu sei que tem muitos colegas assim que uma marca chama para fazer um evento e ele vai de graça. Sim. Ou vai pela passagem, ou vai porque vai ganhar... notoriedade, né? Vai aparecer. Pode ser notoriedade, às vezes vai ganhar hotel, vai ganhar. Sim, vai viajar de graça. Que eu acho que é válido quando você tem uma pauta. Sim. Mas dificilmente você sai com pautas de eventos corporativos. E é importante a gente também estabelecer. Porque quando você estabelece uma relação comercial com uma marca,
tá claro ali que é outro negócio, não é editorial. Sim. Aqui no podcast, nas matérias, de jeito nenhum a gente cobra. A pessoa vem aqui porque tem relevância editorial. É importante que se diga. Agora, quando eu vou fazer um evento, eu tô indo lá, eu tô ouvindo a marca. Alguma coisa eu aceitei. Alguma coisa eu aceitei, porque não raro esses eventos assim, são em lugares incríveis, com hotéis incríveis, que você fica... É atrativo, mas... E aí, um dado momento, eu pensei assim, eu acho que a gente tem maturidade o suficiente para entender o que é correto a gente fazer, o que é ético a gente fazer e o que não é. Então, para algumas marcas não tem sentido fazer. Eventos de comunicação tem sentido fazer. Mas, ao mesmo tempo, vários desses eventos de comunicação cobram ingresso, tem patrocinador. Tem estrutura, né? Não é só ter estrutura, assim. Ele tem um ganho comercial. Sim. É uma iniciativa comercial. E aí eu não vejo sentido, como jornalista, eu ajudar a levar o evento, ajudar a levar ingresso e não ter uma monetização. O que é muito diferente da presença, ou melhor dizendo, da cobertura editorial. E quando você vai cobrir editorial, porque aquilo é pertinente para o seu público, é pertinente para as pessoas que estão acompanhando o conteúdo que você está produzindo, conteúdo jornalístico. Então é importante. No Valor, por exemplo, eu sou colunista. Tem colunistas que têm empresas, trabalham em outros setores. Eu sou colunista, eu não sou da redação, então tem regras diferentes. No Times eu sou analista. Então tem uma abordagem diferente. Eu estou comentando o mercado, enfim. Mas no final do dia, eu acho que a gente tem que ser transparente, então não tem problema nenhum em falar como eu opero a parte de palestra. Consultoria também, está claro, assim, está escrito em todo lugar que eu sou consultor também. A gente trabalha basicamente com veículo, mas eventualmente a gente faz uma ou outra marca. E aí sempre que a gente faz marca, eu faço disclosure. Eu chego para minha chefia, onde eu trabalho, e falo assim, estou trabalhando com marca tal. E eu só vou aceitar trabalhar com uma marca que não tenha conflito com a área que eu cubro ou que eu fale. Bom, eu gosto de falar da lógica, porque as pessoas me encontram e falam assim, nossa, Guilherme, como você faz tantas coisas? Porque tem equipes, porque tem áreas bem delimitadas, porque está tudo muito está estruturado enquanto empresa mesmo, né? E eu gosto de falar aqui, porque quando as pessoas discordam, elas me mandam mensagem ou chamam na rede social e falam assim, não concordo porque você está errado nisso, ou falam, putz, é legal, levanta um debate. Você me deu uma ideia. A gente precisa valorizar a nossa profissão também. E acho que é um gargalo, essa coisa de não conseguir olhar para a profissão, para o jornalismo em si como um negócio, é um gargalo acadêmico, inclusive, né? A faculdade de jornalismo hoje não forma. É como se ganhar dinheiro fosse feio. A pessoa, vamos lá, né? Você é jornalista, estudou 4 anos, você sai da faculdade, continua estudando, você não para de estudar nunca, você tem que estar atualizado, você tem que fazer fonte, você precisa ter assunto para conversar com a fonte. Então você tem um investimento que você faz e todo mundo que faz um investimento tem expectativa de ter retorno desse investimento. Né? Claro, sempre com ética, sempre seguindo princípios jornalísticos. Isso como em qualquer outra profissão. Exatamente, como em qualquer outra profissão. A gente não pode abrir mão disso. Mas eu acho que é um tema que precisa ser mais discutido. Eu concordo com você, Gui. Bom, que mais? Bom, agora vamos para a entrevista. Então, eu vou só apresentar o Eduardo, depois o Eduardo vai entrar aqui. Mas eu já apresentei, né? Falei... Não apresentei. Eu falei que ele viria. Exato. Bom, Eduardo Barreto, que é executivo de estratégia e dados da W3 House. Ele é especialista em branding, comunicação digital, estratégia e business intelligence. Ele atua com foco em insights que conectam pessoas, marcas e comunidades. Jurado de premiações como o F Awards e do Perifa Lions. Já palestrou sobre o tema em eventos como World Creative Day e Maximedia. Então, agora... Vamos lá? Ver esse papo. Duda dá um tempo dessa vez. Bora lá, esse papo aqui, ó, com o Eduardo. E volta o Eduardo. E a gente volta. Volta não, vem, né? Vem o Eduardo. A gente fala volta porque a gente grava primeiro. Né? E no final tem análise. Muito bem, recebendo agora o Eduardo Barreto, que é diretor executivo de estratégia e dados da W3 House. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Bom, vou começar com a pergunta, né, de $1 trilhão. O que está acontecendo no mundo das agências, né? A gente tem visto notícias surpreendentes.
Eu fiquei chocado, né, com o Mark Zuckerberg falando que as agências iriam terminar, que a Meta iria substituir as agências. Depois ele voltou atrás, falou, não é bem assim, é só para... Qual é o contexto atual do mercado? E depois eu vou para outra pergunta que é como a W3 House tem se colocado nesse mercado, né? Mas o contexto eu acho que está claro, pelo menos para quem está de fora, mas para quem está de dentro, qual é a leitura? Realmente você já começou com a pergunta. Nossa, acho que tem tantos fatores rolando que passa por essa algoritmização do mundo somado ao potencial da inteligência artificial e uma visão de que a soma disso com tecnologia talvez possa, de certa forma, criar operações mais eficientes, criar uma lógica de, já que todo o conhecimento está reunido em torno de uma plataforma, de um canal, esse próprio canal pode direcionar melhor as marcas em como atuar, o que fazer, mas não necessariamente é verdade, porque quando a gente tem essa lente, tira de jogo um fator muito importante, que é a gente também ajuda esses canais a se desenvolverem. A gente cria cases, cria histórias que ajudam as pessoas a quererem estar nesses lugares. Então, é uma relação que vira e mexe, cada um puxa para o seu lado, né? Empurra a cerquinha do amiguinho. Mas, de fato, acho que tem muita coisa acontecendo. Os modelos de negócio estão sendo bastante desafiados nesse sentido, assim, né? E aí, já emendando com o que você fala da W3 House, é muito o que a gente acredita em relação a andar junto, a caminhar junto. A W3 nasceu como uma agência digital, então tem no seu DNA, está sempre co-criando com veículos, com canais, com plataformas. E aí, nesse sentido, a gente encontra oportunidades de fazer coisas diferentes, assim. Então, dando um exemplo, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre o TikTok e tal. TikTok Shopping, ninguém aguenta mais, fica um excesso de informação. A gente buscou com o TikTok, antes de existir o TikTok Shopping, a gente mapeou uma oportunidade das pessoas terem um comportamento nas lives de enviar presente e tal. A gente falou, será que isso já não seria uma relação comercial? A gente não poderia pensar dessa forma? E a gente a gente fez uma proposta, foi para a China provar com o TikTok, e a gente conseguiu, antes de existir o TikTok Shopping, viabilizar operações comerciais dentro de lives no TikTok, com os nossos clientes. Então, é um ótimo exemplo dessa relação com ela saudável, que a gente trouxe uma provocação, a gente mapeou um comportamento que também as plataformas não preveem, né? As pessoas escolhem como vão usar as plataformas e a gente está ali de olho nisso e tentando melhorar a experiência dessas pessoas, trazer a conversa de um jeito natural, inserir marcas de uma forma natural. E aí acho que essa relação, quando ela acontece dessa forma, acho que é mais saudável para ambos os lados, assim. Mas eu ouvi do André Cassu, né, que é da CPB, que ele estava dando uma entrevista e ele falou: a gente precisa acabar na comunicação com essa história, né? Palavras minhas, né? Estou aqui. Acabar com essa história de que para alguma coisa nascer, outra precisa morrer. Perfeito. Né? E aí a gente percebe muito isso, assim, para o Facebook crescer, ou para a Meta, né, como chama agora, crescer, a agência tem que morrer. Para o influenciador digital crescer, o TikTok tem que... Perdão, para o TikTok crescer, a TV tem que morrer, ou Sim, a rede social vai matar a TV. Os blogs já matou o jornalismo não sei quantas vezes. Pois e estou eu lá escrevendo uma coluna toda semana num veículo de mídia tradicional que está aí décadas no mercado, né? Mas como que é lidar com isso no dia a dia? Porque as empresas criam uma expectativa de que o novo vai ser melhor do que o passado ou vai resolver, até por um custo mais baixo, um problema que ela talvez não conseguisse endereçar no passado. E vocês estão no meio dessa conversa, né? Junto de marca, veículo. Como que vocês estão lidando no dia a dia com isso, Edu? Sim. O que eu acho que acontece? Essas verdades que são colocadas o tempo inteiro, que ninguém aguenta, tal coisa acabou. Agora o SEO morreu porque quem dá a resposta de busca é a inteligência artificial. Eu acho que, assim, falando no ponto de vista do nosso negócio, isso gera uma dor que é a ansiedade. Então, tudo que acontece, a gente precisa... O cliente, e é natural, quer ter certeza de que ele não está deixando de aproveitar a oportunidade, deixando de aumentar a margem, de otimizar a operação. Por outro lado, tem muita coisa que ainda está em teste, né? Tem muita coisa que não dá para garantir resultado e tem muita coisa que... Então, eu acho que é um equilíbrio entre entender o momento de experimentar, nunca deixar
de provocar e de ter as coisas importantes no radar, mas ter muita calma. Porque nem tudo se concretiza da forma que a gente espera. Tem muita coisa que a gente está fazendo pela primeira vez. Outro exemplo é a influência, né? Então, cara, a gente ainda está... Vindo para cá, estava no evento do lançamento de uma plataforma de aceleração de microinfluenciadores que a gente acredita muito, vai gerar muito resultado. Pode falar a marca aqui, zero problema. Casas Bahia, acelera, vai ser muito legal, se inscrevam. Mas, assim, tem um objetivo bastante ambicioso, porque... Se for se inscrevam, explica por que a pessoa pode se inscrever. Antes, aí a gente você continua. Legal, e depois eu amarro aqui. Mas não, a pessoa pode se inscrever porque é um programa para desenvolver. O sonho hoje, a maioria dos brasileiros não quer ser jogador de futebol, quer ser influencer. Só que, por outro lado, não é uma profissão, porque pouca parcela desse público consegue, de fato, viver de influência. Inclusive, discute-se muito, porque quem quer viver de influência acaba se sobrecarregando, tem muito burnout, porque a pessoa precisa criar muito conteúdo, não tem estrutura, expectativa gigante, o que eu faço, o que eu crio. Então, discute-se muito como a volta para o CLT para conseguir ter uma estrutura enquanto você é criador de conteúdo. Por que eu estou falando isso? Esse programa específico, né, da Casas Bahia, a ideia é você que quer... começar, nem que seja como um complemento de renda. Quero virar influenciador. Ela vai te ajudar. Vai te ajudar e você tem o seu emprego, mas, eu na minha casa, eu gosto de falar, eu quero falar sobre televisão. Você vai escolher a missão para escolher o produto que você quer falar e à medida que você se envolve, você vai tendo mais oportunidade de treinamentos. Então, vou ter mentores, tanto de vendedores, isso que é legal. A gente vai pegar a força de venda das Casas Bahia para treinar com experiência de venda e treinar também creators para treinar com experiência. Mas aí une esses dois mundos, sabe? Do CLT com a influência e tal. E mais, né? Me parece que está unindo também a questão de construção de marca, porque você está ajudando alguém ali a fazer, vai estar na memória do cara, mas também tem conversão, né? Tem mídia de conversão, porque o cara vai vender o produto ali, né? É isso. E aí isso não disputa com a gente enquanto agência de conteúdo. Na verdade, é uma camada complementar e que não dá para não ter hoje, assim. Então, isso serve para várias coisas. Isso serve para vender, porque hoje as pessoas influenciam mais outras pessoas do que as próprias marcas. Então, na verdade, não quer dizer que as marcas não têm que atuar nisso, mas as marcas têm que ferramentalizar as pessoas a falarem delas, senão elas não vão existir. Inclusive porque agora, em resultado de busca, as IAs buscam conteúdo em redes sociais também. Se você fizer uma busca no Google, vai aparecer assim, vídeo do TikTok, a IA do Google, Gemini... Post no Instagram, vai juntando tudo ali. Isso. Então, aí a gente precisa ensinar essas IAs com conteúdo gerado por pessoas, inclusive. Então, você vê com tudo junto, assim, né? No fim do dia. E aí, qual que é o desafio disso? A gente fez uma projeção de resultado para esse programa. Mas é algo novo. E a gente está muito alinhado, a gente tem uma ambição muito clara com esse programa, mas a gente vai todo mês olhar, rever, otimizar, porque não dá, é diferente é menos previsível, né, do que outros formatos, por exemplo. Aí a gente vê o influência, né, crescendo, né, muitas pessoas querendo fazer influência, até um problema para influenciadores muito grandes, porque o dinheiro está começando a sair do influenciador que é muito grande e indo para o micro-influenciador, né? Esse caso é micro. É o cara que não tem, talvez, nem 5 mil, 10 mil. O que vocês chamam de micro? 5 mil. Então, tem um Às vezes até menos, tá? Até menos. Aí, esse influenciador está recebendo algum dinheiro ali, ou pode receber algum dinheiro de alguma forma. Esse dinheiro sai de outro lugar. Exatamente. E vai sair, às vezes, do influenciador que é grande, porque entra na linha influência. E aí, no final, o que gera mais resultado? Porque aí os grandes influenciadores, a grande discussão é que também, gente, nada é regra, até, mas Sim. assim... conceito, eles têm um poder muito grande de alcance, mas nem sempre eles mobilizam a comunidade para fazer algo. Não tem conversão, né? E aí esses microinfluenciadores é aquela coisa mais... alguém está me recomendando e tal. A gente tem até uma ambição de transformar... Você, por exemplo, quando você quer comprar certas coisas, você pergunta para sua mãe. Certas coisas, você pergunta para amigos. Né? Então, acho que isso também é um olhar de microinfluência. Como que a gente traz isso para dentro da estratégia do programa? Então, é isso. Assim, é entender... influência com essa lente, assim, sabe? Com esse... E como fica a TV, por exemplo, dentro desse contexto? Porque, ironicamente, muita gente diz, a TV vai morrer. A história que no Brasil, a Globo vai falir, né? A gente ouvia alguns anos atrás. E a gente tem visto um resultado operacional, né? Justamente caminhando na contramão.
E mesmo que a gente não fale de TV, se a gente pegar valor de direito esportivo, né? Nunca foi tão caro você comprar uma grande competição, né? Porque as pessoas estão ali na atenção concentrada. Aí eu falei da TV morrer, você já balançou a cabeça dizendo que não. Por que ela não vai morrer? Ou, se morrer, vai levar muito tempo ainda, né? É muito o que você trouxe, que é muito legal, dessa coisa que todo mundo, o tempo inteiro, parece que alguma coisa vai deixar de existir para outra existir. Isso que eu estou falando de influência é muito legal, mas, por outro lado, você tem muito menos barreiras de entrada. É uma coisa que todo mundo pode fazer, então, na verdade, as marcas precisam encontrar dentro dos programas um lugar de diferenciação, mas a TV ainda é o lugar que tem uma imersão muito maior, tem uma qualidade de atenção muito maior. Eu acho que o que muda é a forma de usar a TV. E estendendo o conceito de TV para uma tela grande, assim, não necessariamente da programação linear, né? Mas a TV conectada cresceu muito. Assim. Então, você chega em casa hoje, você ligava a TV para ficar vendo notícia, hoje você põe um canal no YouTube, só que aquilo funciona igual uma TV. Assim como você assinar Globoplay e ver programação, ou os streamings que passam jogo de futebol. É a lógica da TV. Então, acho que ainda está muito aí. E também acho que a TV enquanto um termômetro cultural de grandes momentos que reúnem grandes pessoas em torno de mobilizações. Isso ainda é muito grande. É só ver agora Odete Roitman. Vale tudo, Vale né? tudo. Bombando. Então, acho que, na verdade, a TV ainda é um lugar inspiracional e aspiracional para essas pessoas. Então, por exemplo, uma das recompensas do nosso programa, quando as pessoas, se elas quiserem, se assim quiserem crescerem, elas vão poder ir para os comerciais na TV de Casas Bahia. Caraca! E isso, tipo, ela não fala, não, eu sou do dígito, não. Elas enxergam isso como um reconhecimento, assim, sabe? Então, a TV chancela, né? O cara aparecer na TV, se ele tem 5 mil, 10 mil, ou o número que for de influenciadores, é um carimbo ali de que alguma coisa ele acertou. É uma credibilidade, assim, Isso explica, por exemplo, a Virgínia indo para o SBT? Porque você fala, a Virgínia... Não precisa de dinheiro... Não, exatamente. Com certeza, sim. Ela está mirando um alcance muito mais... Ela tá chegando em muito mais lugares, primeiro, e eu acho que também tem isso que você está falando, de ela ser reconhecida na telona, assim, né? Acho que ela deve falar em boa parte, muito com a audiência que ela já fala no digital também, mas de um jeito diferente. Ela se coloca num lugar diferente, eu acredito que sim. É irônico, né? Porque quando ela foi ser contratada, a direção do SBT disse para a Daniela, né? Porque é a CEO que provavelmente a Virgínia nem iria atender o telefone, não ia ter interesse. Ela falou assim, não, mas tenta, não custa perguntar. E a resposta foi super positiva. Não só da Virgínia, como de 12 influenciadores que foram procurados. Né? No caso, estou falando do SBT, mas a gente tem a Globo com a Viu, tem... A GE.TV. GE.TV, que é outro exemplo. O Fred, né, migrando para a TV. Mas, ao mesmo tempo, né, aí eu puxando pelo outro lado, quando eu tenho influenciador dentro da TV mais dentro do digital, eu não acabo, essa palavra, deixando mais raso, ou deixando mais plano a capacidade de diferenciação que eu tenho de uma marca, comprando uma mídia, ou não. Eu ainda vou ter um alto valor agregado fazendo TV com a Virgínia ou com o Fred no GE. Como que essa equação funciona? Ou é justamente aí que está o valor da agência, né? De conseguir... Eu acredito que sim, porque é isso, não vai ter muita fórmula pronta, né? Mas é você entender dentro desse cenário, dentro do que você quer, dentro do seu público, qual que é uma combinação ideal, assim. Que eu não sei se existe, mas acho que é esse exercício. E entender na TV um olhar de garantir, para além do alcance, momentos de atenção dentro do que a TV te oferece. E é por isso que eu estou na TV, sabe? Então, olhar menos do velho alcance, frequência, cobertura, e entender numa estratégia integrada, porque se eu estou na TV no momento, por exemplo, em que está todo mundo olhando aquele momento ao vivo e tal, eu vou estar participando de um momento que, de repente, as conversas no digital vão girar em torno daquilo, e aí soa muito mais... Ou o contrário também, né? Tem uma pesquisa, agora não vou lembrar a fonte, perdão, mas que um grande número, sei lá, mais de metade da geração Z, quando algum comercial chama a atenção deles na TV, eles fazem alguma pesquisa na internet. E aí essa pesquisa vai levar para onde? Vai levar para um conteúdo, para um perfil de redes sociais. Então, também a gente provoca muito isso nos clientes, de entender que a hora que você está anunciando na TV é um momento especial para você aproveitar de alguma forma, sabe? Não só apenas estar lá, porque
aquela coisa dos momentos, vou fazer um awareness na TV, depois tem consideração, isso meio que acontece agora tudo ao mesmo tempo. Então, eu vi um comercial na TV muito legal, que a gente usou ou o alcance para falar de uma promoção, ou usou o formato para fazer uma coisa mais inspiradora. É natural que aquilo não pare ali. Que a pessoa pegue o celular, se chamou minimamente atenção, vai ter algum comportamento ali na hora. E aí, voltando ao que a gente falou, ela pode cair num conteúdo que já vende dentro do TikTok, ou um creator que já recomenda, né, para você com um link, com alguma promoção especial. Então, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, assim, na verdade. Então, acho que é essa jornada integrada que é o maior valor hoje em dia, assim, o maior desafio. Ainda tem uma tensão entre performance e construção de marca? Sim. Sim, porque eu acho que está mais difícil de... falando da minha experiência, assim, né? Às vezes a gente não consegue ter a clareza do quanto a gente está construindo marca enquanto a gente vende e vice-versa, assim. E aí entra um desafio muito de dados, que é o meu principal desafio enquanto gestor da área de dados. Às vezes a gente não quanto mais estruturado tiver essa visão de quantos reais que eu invisto na minha marca, quanto que barateia depois o meu custo lá no final. Às vezes essa jornada dentro das empresas não estão tão integradas. Então tem budgets diferentes, tem estruturas diferentes. Então quem está cuidando ali de ponta de funil, não necessariamente eu consigo atribuir a minha estratégia completa. Não é raro, por exemplo, ter uma estrutura, principalmente em empresas de consumo, né? Isso. Marketing de produto ou marketing promocional, o nome que for, e marketing de marca. Exato. E aí acontece isso. Então, eu vou olhar para o meu resultado isolado da minha campanha institucional, vou olhar para a pesquisa de awareness, de meaningful, tudo e tal, e tem uma outra operação que olha para ROI. Só que no mundo ideal, a gente tenta correlacionar, mas a atribuição perfeita ainda não existe, assim, né? Então, eu não consigo falar, olha, cada R$1 que eu investi, crescia aqui. Eu não consigo ter essa atribuição clara. E aí, às vezes, se não tomar cuidado, vira até uma disputa de onde investir o dinheiro e não de como que a gente faz isso junto. Não, normalmente é uma disputa, assim, não tem... eu fui aqui polido para... Normalmente eu já trabalhei, assim, em empresa de consumo, né? Sim. E era muito maluco a conversa, porque tem produto lá que só do cara bater o olho na garrafa, ele identifica o produto. Ele não só identifica o produto, como ele paga mais por aquele produto, porque o produto dá status para ele. É isso. E eu não conheço produto que dê status se não tiver construção de marca. É isso. Ferrari, no final do dia, custa o que custa por aquilo que ela agrega de valor, né? Valor percebido, não é cara, óbvio, mas o cara que anda numa Ferrari está posto ali a diferença do preço para o valor, né? Exatamente. O que eu quero com isso? Agora, na prática, a gente tem visto as marcas indo muito para a conversão, né? Para o investimento de conversão. Eu tenho a sensação que começou a mudar um pouco nos últimos anos. Estou errado? É uma impressão, é uma distorção? Assim? Acho que é um pêndulo, né? E eu senti, de fato, o pêndulo voltando um pouco para... Mesmo com conversão, trazendo uma camada mais de inovação, de criatividade para vender, que acaba construindo marca. Né? Então, Cannes esse ano teve muito case que se destacou, os que se destacaram positivamente, por Creative Commerce, por exemplo, é uma categoria que está muito em alta. Assim. Então, você vê Heineken reinventando a jornada, integrando a awareness com iFood, Mercado Livre inova muito nesse lugar também de inovar na televisão, com uma dinâmica que gamifica para você buscar promoções, o case do handshake, né? Aperto de mão na programação. A gente na W3 está olhando muito para isso também. A gente, com o GetNet, um cliente nosso, a gente resgatou a Dona Jura, que era um personagem que era uma empreendedora lá atrás, para falar de como o GetNet ajuda no negócio dela. E aí, a partir dali, a gente fez um monte de ação de relacionamento e tal. Então, eu acho que essa disputa pela atenção que a gente estava falando meio que obrigou as marcas a se reconectarem com uma essência mais criativa, mais autêntica delas, porque senão também perde valor para players de fora, sabe? Então, por exemplo, a gente é super desafiado por Sheins da vida, porque se fosse só o produto e preço, né, tem ótimas soluções.
Eu lembro que eu li uma reportagem da Economist uns 7, 8 anos atrás, assim, a China não sabe construir marca. Então, e não é tão verdade mais, né? Não, assim, é impressionante. Porque, de fato, você pensar 7, 8, 10 anos atrás, que marca chinesa existia no Brasil? Aí, de repente, né, a gente tem BYD, tem... E numa lógica de construção de marca mesmo. Tem um investimento para construir marca, não é só fazer conversão, né? Sim. Enfim, o China é um caso à parte, né? A gente pode ter uma conversa inteira de China, até porque tem um investimento muito alto, que não necessariamente vai se pagar de largada. Mas ainda assim não tira o mérito que estão fazendo. Sim. Né? E a dor de cabeça que eles nos causam, né? Pois tá na prática. Mas assim, mesmo o Mercado Livre hoje, eu acho que dificilmente você vai encontrar um brasileiro que não imagine ou que não pense que o Mercado Livre é uma marca brasileira. Sim. Sendo que originalmente não é. Tem mérito aí de construção de marca também, com certeza. Mas qual é a conversa mais difícil que você vai ter com um anunciante ou com uma marca hoje em dia? Porque quando você chega na marca concorrente do chinês, ele vem com uma lista de coisas. Eles têm mais dinheiro, eles não precisam dar lucro agora, isso não é sustentável, ou é subsidiado pela China, tem uma série de argumentos. Mas no final do dia tem uma conversa difícil aí que vocês vão ter que ter de qual a lógica ou qual o caminho que vocês vão escolher, seja para enfrentar um concorrente ou para construir uma marca. Qual é a conversa mais difícil? Olha, eu acho que historicamente, as agências ocupam um lugar de quero fazer cases, quero, né? Então, e na história do pêndulo, né? Eu acho que teve um momento que falou, não, agora vamos focar em resultado, vamos focar... E esse pêndulo voltando para a necessidade de enaltecer essência, criatividade, às vezes leva para um lugar de fazer coisas diferentes, coisas complexas. E acho que a conversa difícil é trazer a necessidade, isso enquanto uma necessidade de negócio, enquanto nos momentos de crise que a gente precisa dobrar a atenção e o investimento para construir marca, o que é um investimento de mais longo prazo. E aí as relações das agências com os clientes nem sempre duram o tempo que deveriam durar para colher os frutos disso. Então, acho que a conversa difícil é meio que conciliar, sabe? Quase que uma disputa de interesses que não deve existir, mas que, por outro lado, tudo é uma construção. Às vezes a gente precisa parar, investir, apostar e não ter 100% de certeza do resultado. Por outro lado, o cliente tem as metas e tal e tal. Eu sinto que vai muito por aí, assim, sabe? A gente conseguir entregar resultado, mas, por outro lado, no fim do dia, se a gente se compromete só com o resultado, no final do ano, a gente sim é avaliado por criatividade também. Então, eu acho que passa muito por isso, assim. E de ter uma visão honesta sobre os desafios daquele cliente. Às vezes fala, olha, a sua marca... Igual você falou aqui, sendo meio transparente. Falou, é We House ou W3 House? Eu falei, W3 House. Tem gente que acha que é o I, porque às vezes a gente usa... Então, tem muita gente que nem pronuncia o nosso nome correto. E isso também, às vezes, acontece com um cliente que, por mais que tenha dados, por mais que cada vez mais tenha, mas a gente trazer uma visão diferente do que veio no briefing, ou do que veio na estratégia, ou diferente do que está traçado ali, sabe? Acho que isso também acontece bastante hoje em dia. Como que está estruturado, né? Hoje a gente tem grandes holdings no mercado, mas também tem um número crescente de agências boutique, né? Que não raro com executivos que saíram de holdings e montaram suas próprias operações. Dentro dessa dinâmica do mercado, como a W3 está montada, a W3 House está montada, é uma grande holding, é uma holding... como que vocês se veem dentro dessa equação aí de gigantes? A W3 nasceu como agência independente em 2000. Aí, há 6, 7 anos, foi comprada pelo Grupo Stefanini. O Grupo Stefanini é um grupo enorme de tecnologia brasileiro, está entre as 10 maiores big techs do mundo. E eu falo assim, eu não conhecia a Stefanini antes, porque é uma empresa muito low profile. Eu conheço, já trabalhei até no mesmo prédio. Ah, legal. Já. Então, aí o Grupo Stefanini montou uma vertical de marketing, adquirindo empresas de pesquisa, de Martech, de insight, comunidade, pesquisa. E nós somos a agência de comunicação. E a gente integra, então, essa vertical da Stefanini Marketing. Mas por que eu estou falando isso? A nossa situação é mais próxima de um modelo de agência independente, porque a Stefanini tem pouco... É uma empresa de tecnologia gigante, brasileira,
vale dizer. Está em 38 países? Tá, 30, enfim. 41 países. Mas é impressionante, assim. Não, o Marco Stefanini... Eu conheci a estrutura, mas eu achei importante para contextualizar, né? Sim. Mas é uma lógica diferente de holding, por exemplo. Unicompra, porque assim, o nosso pensamento de fato é mais independente. A gente tem o Gui, que é o nosso CMO, que tem um olhar de negócio, mas a gente cria do zero. A gente traça as nossas metas, os nossos desafios, a gente responde, obviamente, para o grupo, mas eu acho que é uma relação diferente e de construção também. Eu acho que a gente tem metas de uma empresa que está sendo, apesar de ter 25 anos, mas como está se reinventando, a gente tem metas financeiras, inclusive, de uma empresa que está se construindo, metas de reconhecimento e tal. Então, eu não diria que é o olhar de boutique, porque por estar dentro desse ambiente, a gente olha muito para a inovação e para resultado, tem um viés muito próximo do grupo, que é de consultoria. A Stefanini traz essa cultura de... A Stefanini é uma consultoria também, né? Exatamente. De tecnologia. Mas, nesse sentido de construir soluções bem únicas, bem personalizadas para o cliente, eu acho que está mais nessa lógica do que ser uma agência, sabe? A gente não tem uma lógica pronta. Somos uma agência mais de mídia, mais de digital. A gente quer cada vez mais ser uma agência integradora que senta com o cliente. Agora, está dentro de uma empresa de tecnologia. Nesse movimento de IA, facilita, ajuda. Foi uma feliz coincidência, no certo sentido, né? Porque 6 anos e surge IA generativa 3, né? Foi. E aí, quando começou a acontecer, o Marco Stefanini, que é o fundador, CEO da Stefanini, falava, olha, a gente trabalha com isso há 12 anos. Se a gente não sair na frente, tem algo errado, né? E ele provoca muito a gente. E aí, acho que o desafio de também usar a melhor forma, assim, né? A gente foi para Boticário, nos nossos clientes, a gente fez uma das primeiras ações com IA, no momento que ainda não estava tão disseminado e que a gente também aprendeu com isso. A gente teve que tirar algumas coisas do ar, repensar. E Boticário também é muito admirável porque eles têm essa veia de pioneirismo. Eles falam, vamos tentar. Se der errado, a gente aprende e faz melhor na próxima vez. Mas muito de olhar para dentro também, sabe? Para eficiência, para entender os desafios dos clientes com IA, como que a gente ajuda os clientes a se estruturarem. Então, a gente tem esse olhar muito forte. No RD Summit, que você estava lá também, a gente fez junto com o GetNet uma palestra sobre IA também para desmistificar como pequenas empresas podem usar IA no seu dia a dia, assim, para ter ganhos, sabe? Para práticas que parecem que ser de grandes empresas e grandes estruturas, como pequenas empresas podem se beneficiar também. E no dia a dia, como vocês têm aplicado IA dentro do negócio? Negócio de vocês ou para clientes, gerando campanha? Como que isso está sendo equalizado dentro da empresa? A gente lá é organizado em 3 frentes. Tem a IA para olhar para a operação. Então, como que a gente otimiza a parte do trabalho? E sempre vale reforçar que não é sobre substituir pessoas, é sobre dar novas ferramentas. Então, a gente tem a nossa IA própria, onde a gente cria agentes de revisão de texto, de pesquisa. Então, a gente alimenta uma biblioteca de dados onde as pessoas podem consultar com linguagem natural. Ao invés de fazer uma pesquisa no Google, pesquisa aqui no nosso banco. E a gente é muito provocado também a levantar questões que a IA possam ajudar. Então, a gente tem muito projeto em teste, assim. Então, dashboards de mídia, que o cliente, no lugar de entrar e ver sozinho, ele aperta um botãozinho que vem uma análise resumida pela IA. Então, essa é uma frente que a gente tem testado bastante. E aí, outra no ponto de vista de de produzir mesmo, multimídia, assim. De entender os limites éticos, inclusive, de como trabalhar com isso, mas que é uma demanda que chega cada vez mais, né? A gente, para a GetNet também, a gente fez um filme, um manifesto para eles com IA no passado, ganhou até uma premiação, porque também é tudo muito novo, mas a gente está entendendo como que a gente potencializa a autenticidade da marca, respeito do craft dela, mas usando o IA também é uma realidade que é o que você está falando. Assim, os clientes sentem que não podem ficar para trás, né? Então a gente precisa... Edu, você já tinha falado de Cannes e agora a questão ética, né? Que é uma discussão constante. DM9, né? Que teve o problema em Cannes com... Não sei nem como caracterizar, mas enfim, foi uma peça de campanha totalmente criada por IA. Enfim, a primeira teve uma manipulação aí. Foi manipulado, né? Inseriu voz, mas eu acho que a primeira campanha fake, né? Com IA, assim, que ganhou a notoriedade que teve, enfim, com grandes consequências, né? Pessoas foram cortadas, demitidas da DM9 por conta dessa peça. Tem uma longa discussão aí.
Mas na prática eu queria entender como que vocês estão endereçando essa questão ética. A DM9, né, após o episódio, publicou, né, um documento, né, com compromissos que ela assumia ali no uso de IA. Como que vocês estão endereçando essa questão ética dentro da agência? Não só, né, de manipulação, mas também de direito autoral. Isso. Que você tem ali dentro da IA, né? Tem uma discussão ainda que não está fechada em torno de direito autoral, né? Sim. Acho que começa muito nas trocas com os nossos clientes, porque os clientes são muito preocupados, com razão, né? Então, por exemplo, o Boticário tem um comitê para discutir isso. Então, a gente entende, a partir dos limites que o Boticário tem de atuação nisso, a gente já se baseia muito até onde a gente pode ir com eles. E aí, em relação a direito autoral, acho que tem muito treinamento mesmo, de assim, como que pode usar e qual que é o limite. Assim. Então, usar as IAs certas, nos ambientes certos, para garantir que a gente não vai estar ferindo nenhum direito e tal. Mas um uso muito corriqueiro que a gente já faz assim, é da gente criar todas as peças-chave e usar a IA mais para desdobrar, por exemplo. Então, o uso começa mais num lugar que é mais seguro. Tá. Sabe? E aí eu vou fazendo variações. Vou fazer 300 eu mudo o versões. Cenário. Essa pessoa, para esse anúncio, está numa praia, no outro vai estar num restaurante. A gente contextualiza muito com IA, a gente adapta muito. E aí, porque o perigo muito está na hora de criar, a gente misturar, né, o uso da IA com infringir direitos, né, de imagem e de autorais de outras pessoas. Porque eu tenho observado, né, no discurso, acho que até diminuiu um pouco, mas nos últimos 2 anos, várias agências, né, batendo muito na tecla de que estavam investindo muito em IA, priorizando a IA. E aí eu sempre falei isso, eu achava que era um desserviço para as agências, porque no final do dia, numa concorrência de tecnologia, vence a empresa de tecnologia. E aí a publicidade acaba deixando em segundo plano o grande diferencial dela, né, que é, além da parte criativa, humano, né? Isso. Você compra, eu sempre falo, você compra publicidade na Meta, no Google, principalmente para pequeno e médio, né? Tá funcionando, mas se não funcionar, você também não tem quem falar, né? Sim. Você não tem ninguém ali para te ajudar ou te orientar. Até que ponto esse papel consultivo, a gente sempre fala que as agências precisam ter papel consultivo, né? Entrar no negócio, nas decisões de negócio. Mas isso acabou relegado às agências, né? Às consultorias. Quem vai resolver o negócio é a consultoria. E aí a agência vai fazer a campanha. Não, e esse é um lugar bem importante mesmo, assim. Saiu até em algum veículo, também estou ruim de memória hoje, mas o quanto é difícil para as agências venderem full service. Full service, e onde mais isso aperta na área de estratégia. Tá. Porque os clientes se veem como mais estratégicos e de fato estão, mas não quer dizer que na agência eu acho que o trabalho do planejamento ainda é muito importante. Ele, na verdade, ele vira na minha visão, né, ele vira cada vez uma disciplina plugada em muitas coisas e menos um processo como ele era antes, assim, sabe? Muito bem estruturado. Então, esse processo muito bem estruturado de planejamento, ele acontece cada vez menos, mas não é a cada campanha eu vou pegar, vou olhar, aprofundar, mas olhando para tantas disciplinas, influência, tecnologia, IA, criação, como que o planejamento está mediando isso, está sendo um fio condutor de tudo. E aí, em relação a esse trabalho de a agência não perder esse lugar que tinha de sentar com o cliente num lugar de consultoria, é uma construção. E aí eu acho que também vem da transparência e da relação e de um papel de integração, eu acho. Eu acho que a gente passa a ter um papel consultivo dentro dos clientes quando os clientes nos enxergam como agência integradora. Por quê? Hoje uma pessoa de marketing lida com 15 fornecedores. Antes era uma grande agência, agora tem a de influência, de PR, a de digital, a de publicidade on, off, né? E aí eu acho que quando nesse pool tem uma agência que consegue ser integradora e ter uma visão mais imparcial do todo, entendendo, ao invés de vender o seu peixe, acho que esse é o lugar que eu enxergo hoje de encontrar espaço, sabe, com executivos de marketing. Eu já trabalhei em algumas corporações, assim, era meio... eu sofria, né? Porque vinha uma grande consultoria, tem várias, McKinsey, BCG, tal. E aí a promessa deles, assim, não, eu vou reestruturar aqui e você já ganha de largada, porque você vai cortar custo. Sim. E muitas vezes, quando chega a agência, fala assim, não, vamos fazer um produto novo, vamos desenvolver uma coisa,
que você tem um tempo de retorno diferente, que é mais na frente, só que você ainda precisa investir naquele momento para fazer essa mudança. É diferente da otimização da consultoria ali, né? E aí, essas empresas, né, eu acho que a Accenture é um caso clássico, né? Que está adquirindo agências, né? Comprou várias agências, mas essas agências também não explodiram, né? Porque quando esse movimento começou anos atrás, vamos fazer agora que a Accenture, que já tem o ouvido do CEO e do CFO, vai ter a agência junto, vai ter o cara de marketing. Ninguém segura. Então, assim, a Accenture... Estou falando de Accenture, mas tem várias, tá? Essa foi a primeira que me ocorreu. A Gant com a Globan também. Aí você tinha lá a consultoria que tinha o CFO e o CEO ouvindo. Aí entrava a agência e tem o CMO. Fechou, né? Ninguém vai questionar o que está sendo feito na empresa. Mas isso também não aconteceu da maneira que se imaginava. Muitas dessas consultorias... só olhar o resultado financeiro, tá? McKinsey, Accenture... estão tendo anos muito difíceis nos últimos anos. E a IA também acelerou isso. Sim. Também perderam espaço. Acho que ainda tem uma vantagem ali de conseguir cobrar mais, mas não crescem no mesmo ritmo que cresciam. Tem uma tendência de juntar agência de criação com consultoria, mas ao mesmo tempo a gente vê que isso não tem funcionado tão bem. Por quê? Tudo bem que você não está do outro lado, mas você está numa empresa que também dá consultoria e tem essa estrutura, né? Olha, eu começaria falando por uma coisa que parece muito básica, mas é por diferença de cultura desses dois modelos de negócio. Às vezes uma agência ela vai ter uma margem apertada e vai deslanchar através de algo que aconteça um pouco quase, não é para ser, mas quase que imponderado e ganha escala a partir de algo que dá muito certo e tal. Versus um olhar que olha desde o começo para uma gestão mais pragmática. E aí, dentro disso, dentro desse olhar de otimização, tem algo meio imponderado que eu acredito muito, que transcende as cadeiras e as funções das pessoas em suas áreas. E acontece mais de um ambiente que você cria, sabe? Um ambiente criativo, estratégico. Acho que começa daí. Um outro ponto também que eu diria é que justamente esse momento de muito avanço, os clientes têm uma sensação, tá? Que é muito uma hipótese. Eles estão num lugar que eles se veem mais prontos a tomar certos tipos de decisão, assim. Então, eu sinto, em alguns momentos, visões de consultoria que antes tinham um peso maior, eu sinto isso um pouco mais... É mais questionado hoje em dia, eu tenho essa impressão. E aí aumenta muito a relação dos clientes direto com o TikTok, que é o que a gente está falando lá no começo, e também com esses modelos de mais boutiques, de quando eu precisar de algo, não sei o que, eu tenho minha boutique aqui que vai me gerar. Então, o ecossistema mudou um pouco. Assim, eu sinto que a relação dos executivos de marketing, de negócio e tal, com esses fornecedores mudou. E eu acho que tem um pensamento cada vez mais dentro das empresas que acabam desafiando mais esse modelo, assim, sabe, mais tradicional de consultoria. O mercado está muito maluco, né? Porque assim, eu estava lendo ontem, né? WPP contratou a McKinsey para dar consultoria para ela e a CEO da WPP é uma executiva que passou muitos anos no mercado de tecnologia. Então, assim, juntou um pouco de tudo. Mas esse é o novo cenário que a gente vive acho no mercado de comunicação, mas no mundo como um todo, né? As fronteiras estão se confundindo, né? Mas não vou te colocar numa enrascada aqui, não vou te perguntar nada de WPP, mas eu acho que é uma coisa que chama atenção. Eu te perguntar, assim, mudando aqui, changing gears, né? mudando de trilho, mudando de caminho, hoje qual é a grande oportunidade que a gente tem no mercado, ou que as marcas têm no mercado, que está sendo subestimada ou as marcas não têm aproveitado da maneira que elas poderiam, pensando em mídia? Legal. Eu diria que esse olhar para a mídia a partir de que comece de um olhar mais para dentro de comunidade, para dentro de momentos. Mídia, é muito tentador a mídia enquanto um
um modelo de negócio que te traz muito resultado, mas a mídia, acho que ela deve ser um viabilizador de criatividade e inovação. E, às vezes, eu acho que, com os grandes investimentos que a gente olha, assim, a mídia poderia estar liderando mais isso. Eu acho que até acontece, mas acho que ainda não no ritmo que poderia ser. Cara, quando você tem um negócio com milhões de mídia, é ali que você vai conseguir inovar, é ali que você vai conseguir fazer algo diferente e valorizar o que a gente está falando do papel da TV, assim. E eu acho que, às vezes, a mídia ainda é uma ferramenta plug and play que vai resolver o seu problema para agora, mas que poderia ir além disso, assim, sabe? Ter um olhar mais um olhar mais preocupado com o que está sendo construído a partir daquilo, tanto no ponto de vista de atenção, como que eu construo. Eu não gosto da visão de achar que as marcas criam momentos culturais, mas como que você cria gatilhos ou como que você se conecta de fato com isso para você pegar uma coisa emergente e aí sim jogar lá para cima. Surfar onda, né? E também nesse lugar de inovação. Eu acho que às vezes, com os clientes que têm menos investimento, precisam se virar, acabam criando coisas tão legais assim na escassez, e grandes players, grandes investidores de mídia, às vezes eu sinto que vem menos isso, e é de onde poderia ter mais, sabe? Olhar de inovação, de tecnologia mesmo, de desafiar, de fazer coisa nova. Então, eu diria que é um pouco desses dois. Não, assim, a minha experiência, né? Observando marcas de consumo, né? A sensação que eu tenho é que elas não fazem mídia. Ou eu não sou público, mas assim, eu consumo produtos como qualquer pessoa. Mas eu não vejo. Talvez esteja no digital, só que no digital vira paisagem muitas vezes. Sim. Pode ter um influenciador falando, mas não é o influenciador que eu estou falando. Então, assim, no momento que uma marca como Unilever fala que mais da metade da verba dela vai ser para influenciadores, né? Como disse o Fernando Fernandes, que é o CEO da Unilever. O que é bom, por um lado, para o mercado de influência, e é péssimo. Porque se um gigante do tamanho da Unilever não conseguiu o resultado ou reduziu o investimento, a mensagem para o mercado é que não funciona. Sim. Então tem coloca à prova, né? E aí você joga uma responsabilidade em cima de um setor, de um segmento que às vezes, ou talvez não tenha nem a maturidade para lidar com aí daqui todo a esse pouco investimento. Eu vou falar, a influência acabou, igual você estava provocando no começo. Eu acho que assim, eu mesmo escrevi no ano passado um texto assim, a crise da influência. E qual era a crise da influência? Não é que ela ia acabar ou ia... Não acho que vai acabar, vai crescer muito, tá? Mas, para mim, na minha leitura, qual é a crise da influência? Os grandes influenciadores se tornaram menos efetivos, porque as marcas simplesmente ficaram mais eficientes para medir conversão. Então, às vezes, você tem uma pessoa, a Virgínia, muito seguidora, ela é gigantesca, a gente sabe que ninguém duvida, e a Virgínia é provavelmente uma das melhores vendedoras do país hoje em dia. Sim. Todo mundo fala isso. Mas se ela vai vender uísque, por exemplo, o cara que talvez tenha 5 mil seguidores, é altamente especializado em uísque, e a turma os 5 mil que seguem ele ali confiam no que ele fala, seja melhor para vender uísque. Posso te dar um exemplo nisso? Claro. Foi uma vivência nossa também. A gente atendia Jameson um tempo atrás, depois mudou o escopo para um alinhamento, a gente parou de atender. E tem um cara que chama, vou fazer um merchan para ele aqui, Jornada do Whisky, que é um creator que na época ele não tinha feito público em nenhuma marca. E ele é um cara que basicamente analisava o whisky. Hoje ele já faz muito mais coisa e tal. E aí ele falava muito de Jameson, que é um ótimo whisky para tudo, assim, sabe? Sim. Coquetelaria. E aí a gente conta, a primeira ação, a primeira publi dele foi com Jameson e ele topou porque ele gostava da marca. E, enfim, aí resumindo a história, foi o terceiro maior canal de venda da marca no período, as vendas que vieram do link dele, comparando com todos os canais digitais. Porque é isso, ele não tinha muitos seguidores, mas é uma relevância muito grande, né? Uma autoridade muito grande. Como que a mídia constrói isso, assim, sabe? Como que a mídia não... Porque a gente fala que a influência está virando paisagem, mas TV também, né? Então, essa coisa... Tudo. Eu acho que tirando o jogo de futebol esses grandes acontecimentos como Vale Tudo, que a gente falou agora há pouco, assim, boa parte da programação não tem esses picos de audiência ou picos de comentário em redes sociais. Mas ainda assim, quando o Alckmin vai no programa da Ana Maria Braga e explica o que é o tarifaço do Trump, todo mundo fica sabendo. É isso. E como que se antecipa esses momentos, assim? Porque, um jogo, uma final de campeonato, uma prova do Big Brother, o final da novela, são momentos culturais que a mídia já tem que aproveitar, mas são bem previsíveis, né? Mas eu acho que tem esses momentos menores, assim, mas que dá para, na hora de fazer um plano, você entender
O que vai, sabe? Senta com o canal. Conversa, personalize o seu plano a partir do que ele sabe, assim, sabe? Então não vai no automático, entende? Eu acho que dá para nascer muito mais projeto, dá para ter uma lógica de projetos muito mais legais, assim, mediante o investimento que tem. Porque os canais de mídias também estão precisando se renovar, sabe? Fazer coisa diferente. E algum humano, né? Alguma pessoa ali que manja muito de comunicação, fala assim, Alckmin, você tem que ir nesse programa. Porque o natural, né? Vai falar com... Perfeito. Vai no Globo Vai News, no Jornal da Globo, vai Nacional. no Globo News. Sim. Ele vai falar num lugar que seria expectativa. Aí ele foi explicar o tarifaço para o público da Ana Maria Braga. E aí e todo mundo ficou sabendo, não porque o público da Ana Maria Braga cobre o Brasil inteiro, porque isso reverberou nas redes sociais. Perfeito, né? Perfeito. Dentro de cases ainda, eu lembrei do passe de make, né? Passe de make para o extraordinário. Qual o papel de vocês? Como foi construído esse case e por que ele se tornou legal, tão marcante para vocês? E para a marca, né? E para a marca, a gente estamos sendo bastante reconhecidos por esse case. Começa pela inovação do nosso cliente, quem disse Berenice, do Grupo Boticário, marca de maquiagem, que fez a primeira collab de maquiagem com Harry Potter na América Latina. Aí tá, então já começa com uma régua alta. Só que isso não garante tudo para a gente, né? Então o que a gente fez foi muito nesse lugar de dar o protagonismo para a comunidade no lançamento, porque quem gosta de Harry Potter é muito apaixonado por Harry Potter. E aí a gente foi buscando esse conceito da magia, do extraordinário, nos pontos de contato que a gente tinha. Então a gente fez várias coisas pela primeira vez. Tanto ou primeira vez para a marca, ou primeira vez em alguns veículos mesmo, em alguns parceiros. Então foi a primeira live de pré-venda que a marca fez no TikTok. Só que onde isso aconteceu? Ia ter o evento do Harry Potter e tal. A gente, um dia antes, foi lá. A gente levou algumas pessoas da comunidade. Imagina a exclusividade. Eventos que todo mundo queria ir. A galera entrou lá primeiro e ainda teve uma live que foi a primeira da marca. No Pinterest, a gente usou pela primeira vez um formato de pins interativos. Então, a gente meio que brincou com isso é isso que a gente estava tentando falar. A gente tentou trazer algum significado. Então, a gente investiu mídia no Pinterest para fazer um formato interativo pela primeira vez. E acho que a gente criou uma jornada cheia de momentos surpreendentes, assim. E aí, o que levou muito o nosso resultado foi como a comunidade abraçou. A comunidade dos Potterheads, que a gente fala. Então, teve a maior taxa de alcance do período, ou seja, a gente se esforçou menos para alcançar mais pessoas, porque as pessoas estavam muito interessadas por aquilo. Então, a curadoria de creators que se envolveram, dos micro-influencers que participaram das ações, a gente criou um censo. É um case que não é tão grande, mas para quem estava ali, para quem gosta de make da marca, para quem gosta de Harry Potter, ele virou uma conversa muito frequente, assim. E acho que é isso que fez dar certo. Como que vocês mediram sucesso num caso desse? Porque eu fico pensando, Harry Potter, vai funcionar, vai tem uma bombar. comunidade encajada. Como que você separa o que foi conquistado por meio do processo criativo, o mérito da campanha, ou aquilo que o próprio Harry agregou? Já ia puxar, naturalmente, né? Isso, eu até falei no começo que às vezes é desafiador dentro de algumas estruturas, mas isso o Boticário tem que ser muito elogiado, que eles são muito estruturados, assim. Então, tem uma medição de venda em loja, de venda por venda direta, tem uma medição muito efetiva de mídia espontânea, de onde a gente sai, no tipo de veículo. Então, a gente tinha metas para cada um desses momentos e desses pontos de contato, onde a gente vê que foi a estratégia, onde a gente apostou. Então, por exemplo, o Pinterest deu um resultado muito acima do que a gente esperava e um benchmark excelente dentro do Pinterest, assim, muito melhor do que a média deles também. Então, tem uma decisão curioso, acertada. Por padrão, né? As marcas assim, Meta, Google Exato. Meta. Vão sempre no lugar comum ali, né? Assim como a gente não apostou em teve grandes celebridades como a Pudim, mas a gente também, aí, mérito para o time de influência e da troca com o time de bote, que também é muito conectado, teve alguns nomes de influência que foram muito acertados e que trouxe esse retorno muito acima do que a gente esperava.
Então, por mais que seja uma comunidade que sim já engaje, eu acho que a gente consegue entender onde boas decisões foram tomadas para potencializar isso ainda mais, assim. E sair e furar um pouco a bolha também, porque eu acho que quando você faz uma ação para um nicho, tipo Harry Potter, você tem que começar sendo muito relevante naquele nicho. Mas quando aquilo fica tão legal dentro do nicho, ele sai um pouco da bolha. Extrapolar. E aí, mesmo sendo um Potterhead, cara, era um produto lindo. Tipo, um estojinho de make, todo feito inspirado nas casas, assim. E aí, a gente sentiu que a gente conseguiu sair só da bolha. Pessoas começaram a testar as cores, a entrar nas coisas que a gente estava propondo, mais um ponto de vista de make. E acho que isso também a gente conseguiu medir a partir do próprio tipo de engajamento que a gente tem. Então, a gente faz conteúdos na nossa estratégia mais usando o Harry Potter como gancho. A gente fez conteúdos usando mais makes. E aí, nesse tipo de conteúdo, a gente consegue ver que teve um bom engajamento também. Outra métrica, por exemplo, é engajamento de novos seguidores. Então, também não é só sobre ativar os fãs de Harry Potter, eles vão virar fã de Quem Disse Berenice, e aí também teve um crescimento de base de seguidores muito interessante, que também, quando você faz uma collab dessa, a galera pode se interessar só pelo momento do Harry Potter e não ligar para a marca. Então, a gente também olhou para isso. Então, acho que essa composição, assim, sabe? E até tracking de marca também, você vê que cresce algumas coisinhas em relação a desafios que a marca tem, assim, que são ponteiros normalmente difíceis de mexer, assim. Eu sempre faço pergunta, porque tem muito estudante aqui que acompanha. Aliás, mandar um abraço lá para a turma da escola da minha filha, que eles me param para perguntar. Se quiserem ir um dia lá na W3, vai ser um prazer receber. Então, para você que está pensando aí em fazer publicidade, trabalhar em agência, ou mesmo que não esteja, é bom conhecer para ver se você gosta ou não gosta. É importante, né? Eu ia te perguntar assim, como foi sua jornada para chegar na publicidade e o que você recomenda para quem quer ir para publicidade ou quer seguir uma jornada de publicidade também? Legal. A minha jornada para chegar na publicidade não tem nada muito fora da curva. A minha trajetória para chegar ao cargo que eu tô, que teve mais indas e vindas, mas vou começar pelo começo. Eu sempre fui esse cara que era ligado em coisas mais criativas. Então, eu gostava das matérias de humanas, gostava de fazer a redação, ia mal em matemática, por exemplo. Esse clássico. E aí, gostava de música, gostava de desenhar. Então, assim, eu sempre idealizei muito o ofício do publicitário e tal. Então, foi natural. Acabei, prestei o vestibular. Você já prestou para publicidade? Eu quero fazer publicidade. Prestei para publicidade direto. Não sabia o que eu ia fazer dentro que é isso, assim. E, se na minha época, sei lá, 20 anos atrás, já tinha muitas possibilidades. Hoje, então... Eu quero fazer publicidade para ser o cara de BI e ficar programando. Exatamente. Não, a SPM já está com um curso pautado em influência. Que não era nem, né, naquela... Enfim. Então, aí, o que eu acho legal de falar, de compartilhar a minha experiência, é que, assim, tem vários tipos de trajetórias que você vai fazer, assim, né? Então, às vezes, você tem muito claro o que você quer fazer, ou, às vezes, você tem um interesse muito grande. Eu sempre tive claro, eu gostava da parte de estratégia, porque... eu tinha esse vínculo com entender comportamento, sabe? Isso me atraía muito. Mas aí eu trabalhei, então, comecei com planejamento. Aí, por outro lado, eu vivi a ascensão de redes sociais. Chegou num momento que, muita pesquisa, eu migrei para digital. Dentro disso, eu comecei a ter contato com dados. E aí eu falo que foi surpreendente porque eu fui, assim, eu acho que eu consegui ter tempo e consistência. Assim, é normal, às vezes você fica pouco tempo num lugar, mas me ajudou muito não me prender a um lugar, mas ao mesmo tempo, você fica um tempo, você entende onde você consegue chegar ali. E eu fui experimentando coisas novas. E aí eu quero falar que, por trabalhar com digital, tive contato com dado, depois virei líder de dados. Eu lembro que eu falei que ia mal em matemática, mas é porque eu entendi uma visão de dados que é muito interessante, que não é sobre fazer conta, tem programa, né, tudo. Sim. E aí eu fui me desenvolvendo nesse lugar. É outra coisa. E aí eu acho que eu fui conseguindo conciliar interesses meus da minha vida, desenvolvimento pessoais que eu queria ter, com oportunidades de trabalho e tal. E hoje estou nessa função, né, de olhar para a estratégia e dados, assim, que também era algo que eu não imaginava que é um caminho que eu ia trilhar, mas é um caminho que hoje eu tenho muita certeza, assim, nas escolhas que eu fiz, sabe? Para quem quiser entrar no mercado de agência, pode conhecer, o convite já foi feito, né? Mas para estudar, para ir atrás, onde você vê uma oportunidade? E se faz sentido entrar no mercado de publicidade?
Eu acho que faz sentido, entendendo isso, que é bastante desafiador. É um mercado que vai te desafiar, acho que todos, na verdade, né? Mas da minha vivência, ele se transforma muito rápido. Então, muito do que eu aprendi na faculdade já mudou, porque tem muita parte do conhecimento que é uma coisa meio técnica, que se renova muito rápido, assim. Mas eu acho que sim, vale a pena muito pela experiência que você tem de estudar e de ter contato mais profundo com uma base de conhecimento e tal. Porque, assim, eu digo isso porque precisa fazer faculdade para ser publicitário, né? Não necessariamente, mas acho que sim. Acho que te traz uma experiência, né? Uma vivência que é muito importante e que te traz um jeito de pensar que, por mais que você mude o que você vai fazer, é um jeito de pensar, sabe? Que... E networking, gente. Também networking. Não adianta a gente fingir que isso não ajuda, porque ajuda, né? Você está ali numa sala com 30 pessoas, 40, às vezes e o tipo de situação que você passa também é diferente de você já começar a trabalhar com alguma coisa. Eu acho bastante importante. Eu acho que agrega com certeza, né? Eu até perguntei, né, se fazia sentido. É triste o que eu vou falar, mas a gente ouve, né? Tem muito engenheiro dirigindo Uber, né? Por outro lado, a gente não encontra, ou é mais difícil encontrar publicitários, jornalistas e pessoas de humanas, de maneira geral, que tenham esse estereótipo de que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Sim. E talvez isso aconteça pela flexibilidade que esses cursos dão. Concordo. Porque mesmo hoje quem programa, quem é engenheiro, não sei o que estou dizendo, mas em várias pesquisas, assim, vai ter uma vida muito dura com a IA. Porque a IA está resolvendo muito dessas questões que pareciam difíceis de serem resolvidas. Ele te ajuda a fazer. Exatamente. Programação é assustador. Assim, o Google, 25% do código do Google já é feito por IA. É uma surreal. Empresa que programa absurdamente. 25% agora, né? Daqui 6 meses, 1 ano, a tendência é só aumentar. Por outro lado, criação e aquilo que diferencia, a demanda nunca vai acabar, né? É isso. Eu acho que a criatividade em torno da publicidade que vai para todas as disciplinas. Então, a criação em si, mas a gente está falando aqui de como os profissionais de mídia são cada vez mais criativos. São, né? Se pegar a campanha de Harry Potter, né? Como vocês estavam passando, né? Como você estava dizendo assim, eu não tenho histórico daquela campanha naquele contexto, daquele jeito, e a IA ela é boa para identificar padrão. Sim. Ela não é boa para gerar informação nova, né? A não ser quando ela alucina, a informação é nova, mas ela não tem... E você às vezes não sabe, né? E ela não tem... O valor dela é muito baixo, Sim. porque, enfim... ela não é uma mentira, né? Você precisa ter o senso crítico, né, para conseguir. Exatamente. Então acho que tem uma oportunidade aí pro mercado. Isso é uma pergunta recorrente, né? Não, com certeza. O networking e o contato, o aprendizado que o contato com pessoas traz para além do networking. Isso para mim me marca muito, assim, o jeito de pensar que a gente desenvolve estando numa faculdade, estudando. Tem coisa que parece que vai ser inútil, mas nada é inútil, assim. Tudo é muito importante e é isso. A lente que a gente queria para o mundo muda, assim, né? A história do Steve Jobs, né? Que ele foi estudar tipografia na faculdade, fez várias matérias. Ele falou que num dado momento, quando ele começou a fazer o Mac, né? O primeiro Mac, juntou tudo e aí a estética da tipografia, sim. Tudo aquilo... Meio improvável, né? Uma sinapse meio improvável. A gente vai juntando. Edu, foi um prazer falar com você. Tem algum tema, algum assunto que eu não tenha te perguntado que você gostaria de acrescentar? Olha, posso falar? Acho que foi ótimo. Passamos por bastante coisa. Muito bem. É uma conversa aberta aqui, sim, né? Sim. A gente... Claro, né? A gente fala de mercado, fala de... mas aí é um bate-papo mesmo aqui e é importante também conhecer quem está por trás, quem faz, entender a lógica de como as agências também funcionam. Porque é impressionante, assim, cada pessoa que senta aqui é de um veículo diferente, uma agência diferente, uma empresa diferente, traz um pouco da cultura da empresa. E né? Você vê pontos em comum? O que você sente? Eu acho que tem dores em comum. Mas é muito distinto. Até porque, deixa eu ver, quando você sai de uma empresa e vai para outra, parece que pelos primeiros... Minha impressão, tá? Pelos primeiros 6 meses, 1 ano, você não faz parte daquela empresa? Sim. Você leva 1 ano para... Agora eu faço parte dessa Sei empresa. Sei o que eu estou fazendo aqui.
E aí, porque você entrou na cultura da empresa. E às vezes você sai em um ano, se você já entendeu que aquilo ali não é para você não se adequou à cultura da empresa. E essa lógica muda mesmo quando vem uma pessoa de holding, holding de agência. O cara virou uma sopa de letrinha, aí ele tá lá, é gigante, uma estrutura gigante, mas assim, preciso bater a meta. Quando você vai... Vocês, como você colocou, uma empresa de tecnologia, já opera por uma lógica diferente. Você está numa linha diferente. E o cara da agência boutique, ele vai vir aqui e já vai dar uma visão diferente ali que é muito dele. A boutique é quem está sentando ali no comando normalmente. Então, acho que, sim, eu percebo grandes diferenças, mas as dores são em comum. Quais são as dores? Uma juniorização no mercado, que é refletida nessa impaciência, né, de querer o resultado hoje para ontem. Outra dor, né, que você também abordou de uma certa forma, que assim, uma crença de que o número pelo número vai resolver. Sim. Então, eu estou aqui com um dado. Se eu tenho dado... Uma coisa meio literal. E aí eu já vivi isso, tá? Tá sentado, fazer uma reunião com uma agência, com 3 caras. Na época, eles estavam abrindo a agência. Então, eram 3 caras muito respeitados no mercado, muito experientes. Sentaram para fazer a reunião, porque a agência está no começo, claro, né? Quer atender bem o cliente. E aí a estagiária começa a falar, não acho isso, não acho aquilo, tal. Que tem um espaço, todo mundo tem um espaço de fala, a gente prezava por isso, eles também. Só que não fazia o menor sentido o que ela estava dizendo. E não sou eu que estou dizendo assim. Dava para ver pela cara deles, o sofrimento contido. Assim. E aí não dá para interromper e tal. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar, ouvir e tudo mais, mas mesmo eu que era um pouco mais experiente que ela, eu falei, tem 3 caras aqui premiados que já rodaram o mundo, que ganharam tudo que podiam ganhar, e eu estou contratando ele. Eu tenho que dar um salto de fé e falar assim, o que você quer fazer? Eu levo a minha experiência ali na marca. Mas no final do dia, se você está contratando alguém, você entrega para o cara. Isso é muito... Aquilo que eu falei um pouco da relação de confiança. De entender que a gente... E aí você são as dores em comum que eu estou dizendo. Elas se manifestam de formas diferentes. Legal. E aí eu sempre brinco, né? É curioso, né? O cara do marketing, se ele contratar um pedreiro para a casa dele, ele vai deixar o pedreiro trabalhar. Aí ele contrata uma agência, ele vai querer fazer a campanha. Não tem a menor lógica. Sim. Porque, assim, o marketing é muito desafiador, mas ele também demanda um conhecimento e uma atenção em coisas que a agência talvez não esteja olhando, ou aquela pessoa criativa, pelo menos da agência, não vai estar olhando. Mas é que nem futebol, né? Criativo, parte criativa, todo mundo dá palpite. Edu, para o pessoal te encontrar nas redes sociais, ou como quer entrar em contato com você, ou entender mais da W3 House, qual o Pode caminho? Procurar a W3 House no Instagram, no LinkedIn. A gente participa bastante, solta artigos com frequência. E também, se quiser me acompanhar, tem meu LinkedIn, Eduardo Barreto, vai estar lá. E também tento manter sempre aberto para quem quiser trocar ideia. Muito bom. Edu, super obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. E obrigado a você que acompanhou até aqui também. Vamos já agora indo para a análise, a Duda volta e a gente continua. Muito bem, Duda. Voltando agora. E aí, o que teremos hoje de análise? Vamos falar sobre uma recente coluna sua, né? Um tema que você publicou numa coluna sua no Valor Econômico, sobre uma preocupação dos governos pelo surgimento, um possível surgimento, né? A possibilidade de um surgimento de uma superinteligência artificial, que é uma ideia baseada em um livro, né? O livro chama If Anyone Builds It, Everyone Dies. Que na tradução se qualquer um construir isso, todo mundo vai morrer. Que é do Eliezer Yudkowsky e Nate Soares, que são 2 especialistas em IA, 2 estudiosos também, acadêmicos, bastante respeitados no setor de inteligência artificial. E aí, esse livro, ele traz a ideia de que essa superinteligência artificial ela poderia, inclusive, extinguir a humanidade, né, Gui?
Como que eles estabelecem essa... É uma tese interessante. Assim, são bem radicais, né? Porque... E é curioso, são bem radicais e eles ajudaram a criar a IA. É importante que se diga. São especialistas, inclusive, na área de segurança. E o Sam Altman, que é o CEO e fundador da OpenAI, já disse que foram duas influências sobre ele. Qual é a tese? Se você criar uma superinteligência, né? O que é uma superinteligência? É uma IA com uma inteligência superior a tudo que a gente conheça, mais inteligente que qualquer humano. Essa IA pode concluir que o caminho mais seguro para ela é não ter humano. Ou que os humanos... Coisa de filme de ficção mesmo, né? Distopia. Que a IA escapa do controle e se rebela contra os humanos. Eles dizem que isso pode acontecer. A IA pode se rebelar contra os humanos e não seria tão difícil assim para a IA extinguir a humanidade. Uma vez que a IA ganha a internet, se ela for para a internet, ela vai ter controle de absolutamente tudo, né? Equipamento militar, avião, robôs, mas também usinas nucleares, armas nucleares. Ela poderia, por exemplo, sabotar usinas nucleares com as usinas... Assumir o controle, né? Com as usinas explodindo. Deixar a humanidade sem luz, sem GPS. Hoje, boa parte das máquinas, ou grande parte das máquinas que faz colheita, usa GPS, são computadores ali que estão fazendo a colheita. Então, se a gente imaginar isso nos próximos anos, de fato, a gente poderia ter uma inteligência controlando tudo e, num dado momento, ela talvez entenda que os humanos não são necessários para a evolução da inteligência, né? Como a gente conhece, que a máquina seria mais eficiente para isso. Então, a gente teria um grande risco de ser eliminado por essas máquinas. Eles são... a solução que eles sugerem, por exemplo, claro, além de regular o desenvolvimento de IA e principalmente das empresas não buscarem a superinteligência, assim, se um determinado data center ultrapassar um consumo de energia, porque hoje essas máquinas são tão poderosas que você mede por consumo de energia. Sim. Se começar a consumir energia demais, é porque nasceu uma superinteligência ali, né? Quando passar esse limite, não tem conversa. Já vai bombardear. Bombardear, essa palavra. Vai bombardear o data center que estiver usando muita energia. Porque provavelmente ali pode ter uma superinteligência nascendo. E aí o que é mais assustador, essa superinteligência não vai se manifestar. A gente talvez atinja a superinteligência de uma máquina e ela vai ficar quietinha, porque ela sabe que os humanos podem se rebelar ou ficar assustados, então ela não vai fazer nada. Ele é muito inteligente. Né? Então, provavelmente, você não vai nem conseguir combater essa ameaça o dia que essa ameaça surgir. Você só vai descobrir que... Quando aconteceu o negócio. Tentou destruir a humanidade ou, de fato, destruiu a humanidade. Tá. Essa é uma ideia que pode ser levada a sério? O quanto a gente precisa se preocupar? Eu acho que até pela credencial acadêmica desses estudiosos, sim, é um risco. É um risco considerável. Não acho que seria publicado um livro por 2 acadêmicos respeitados no mercado, são referência para outros profissionais de IA, se não tivesse alguma fundamentação. Tanto que o argumento recorrente que se usa é que para combater essa super IA que pode ser danosa para a humanidade, a saída é criar uma outra IA para controlar a IA. O que também não elimina um risco. Então, sim, eu acho que existe um risco. Tem outro fator preocupante, que são lideranças do Vale do Silício. Que eu ia te perguntar. Como o Sergey Brin, né, do Google... Perdão, Larry Page, o outro fundador do Google foi o Larry Page, que disse que ele acha que é natural que os humanos evoluam para se tornar máquinas, né? Ou que façam upload para a nuvem. Então, tem uma discussão e é um grupo pequeno, mas é um grupo muito influente. Eles chamam no grupo de apocalípticos alegres, né? São os apocalípticos alegres, que são essas pessoas que acreditam que a humanidade pode deixar de existir. O Larry é um dos exemplos, mas tem vários bilionários do Vale do Silício que dizem que a humanidade pode deixar de existir desde que a gente faça o upload para a nuvem, vá para um outro lugar e se torne uma inteligência maior. O que, para um número limitado de pessoas aí, parece ser o caminho. É preocupante pelo perfil de quem acredita nessa ideia, porque são pessoas muito poderosas, muito influentes, que têm muito dinheiro. E o Larry... é uma figura
complexa, né? Assim, e ele tem um tom de discurso até religioso, né? Com relação a isso. Mas isso é comum no Vale do Silício. Exato. Assim, esse encaminhar desse discurso para esse lugar do tom religioso, ele pode colar mais? As pessoas podem começar a apoiar mais Não esse é tipo? pode, já cola, né? Já cola. Então, você vê, por exemplo, uma figura como Peter Thiel, e ele está falando que o anticristo está chegando. Já é uma referência religiosa, né, ligada à Bíblia. Por que ele fala no anticristo? Imagina se... E por que ele diz que as pessoas que, por exemplo, combatem a regulação de IA são anticristos? Ele fala que os anticristos agora são pessoas, né? Não é um anticristo, pode ser vários. Assim, a Greta, por exemplo, ativista, para ele seria um anticristo. Mas qual é a lógica? Faz sentido. Imagina se eu vou falar para vocês assim, olha, é ruim regular a IA. Regulação de IA, é chato falar de IA, de regulação de IA. Agora, se eu falo, o anticristo não vai querer regular a IA. Aí você fala, pô, o anticristo, eu vou prestar atenção. Então tem uma inteligência nisso, né? Porque ele vai trazer esse discurso religioso como uma defesa de interesses econômicos. Sim. Né? Então, se eu me oponho ao desenvolvimento da IA sem regulação, eu virei o anticristo. Então, uma ideia se torna um símbolo do anticristo. É inteligente o que ele faz. E acho que é uma narrativa que ela tem se tornado cada vez mais frequente em vários contextos, né? Porque a gente vê os contextos, por exemplo, da extrema-direita no mundo, que assume muito esse discurso do religioso também. Ele empodera, né? Porque ele te dá autoridade, ele te dá comunidade, um senso de comunidade. Então, tudo isso ajuda a mover uma narrativa. A justificativa dele não é mais tão lógica, né? Uma justificativa com base no medo, com base numa questão... É uma boa história. É isso. E para muitas pessoas funciona. Cola. Tanto que, se a gente pensasse nos últimos anos, se desenvolveu um culto ao bilionário. Né? Como se... Ou mesmo aqui no Brasil, né? Rico. O cara é rico. Se ele é rico, ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Às vezes o cara deu sorte, montou um negócio no momento certo, na hora certa e decolou. O que não necessariamente o torna mais inteligente, mas principalmente não torna uma pessoa feliz ou bem-sucedida do ponto de vista moral. Sim. Né? Tem gente muito rica no Brasil que ganhou dinheiro de uma maneira muito questionável. Assim como tem gente muito rica no Brasil, que talvez nem tenha ganhado de maneira questionável, mas tem um comportamento deplorável. Sim. É o cara que vai dizendo assim, se você não tem relógio tal, você não é relevante. Sim. Pô, você vai medir sua relevância por um relógio? Ou o cara que está rico, mas está rico dizendo que em 7 dias você vai ganhar 7 dígitos. Me apresenta quem ganhou. Aí... Direto, você vê na internet, assim, eu dou curso tal, não sei o quê. Aí você vai ver, o cara não encontrou quem ele disse que encontrou, a pessoa que premiou ele não existe, ou o prêmio... A gente tem o tempo todo grana, isso. Ela não é uma régua para pautar o que é moral. Pelo contrário, eu acho que ela pode, inclusive, despertar um olhar mais crítico em relação ao outro, né? Sim, vamos lá. Grandes figuras... Einstein não foi rico. Né? Ele é reverenciado por uma coisa muito além de dinheiro. Mozart, Bach. Então, séculos que são lembrados, não porque eram ricos. Alguns até muito bem-sucedidos, tá? Viviam bem, mas não é porque se tornaram bilionários. Aliás, há vários outros bilionários aí ao longo do caminho, hoje são respeitados, mas não têm um lugar de destaque na história. Se a gente falar de Carnegie, Rockefeller, quem lembra? Então, acho que assim, é muito discutível a gente pautar ou ter uma régua para determinar quem é bem-sucedido pelo dinheiro que ela tem. Isso é uma bobagem. Pior ainda é você achar que fazer o que a pessoa fala vai te tornar bilionário ou mesmo milionário. Não é tão simples assim. Num país como o nosso mesmo, onde você nasce, o Warren Buffett, que é bilionário, fala isso, aonde você nasce já te coloca na frente ou atrás em qualquer corrida. Então, é muito cômodo para esses caras que vendem curso
dizer que ser bem-sucedido está na sua mão e que se você comprar o curso dele, você vai ser mais bem-sucedido ainda. Mas a realidade é muito mais complexa. E fora que dentro desse ciclo, né, do rico, eu tô lendo o livro do Acolforado, né, que fala, ele é um estudo, né, sobre... Sensacional. Eu falei, eu quero te entrevistar. Eu encontrei com ele no RD Summit, aí eu falei, eu quero te entrevistar. Foi rápido, assim, a gente se cruzou. Eu falei, eu quero te entrevistar, mas eu preciso ler o livro antes. E eu não tô conseguindo parar para ler. Mas assim que eu ler o livro, vou convidá-lo para a gente falar. E no Coisa de Rico, ele traz justamente essa questão da separação, né? Desse olhar superior, que independente da tua conta bancária, você pode até ter ascendido, mas você não tem o capital cultural e o capital social que essas pessoas têm. Então, ainda que você melhore, entre aspas, e consiga ascender financeiramente e até intelectualmente, porque você pode estudar coisas e tal, você nunca vai pertencer a esse lugar, né? Assim, Mas assim, a gente... O Brasil é um país próspero, né? A gente diz que o Brasil é ruim, mas muita gente ficou muito rica nos últimos anos. Infelizmente, a gente ainda tem um abismo social gigante, mas muita gente enriqueceu. E aí se criou uma comunidade das pessoas que enriqueceram. Sim. Enriqueceram rápido. Michel fala disso muito melhor que eu, né? Mas que hoje vendem uma ilusão de que enriqueceram porque são mais inteligentes ou porque... E, gente, fator sorte é muito determinante nisso. Porque muitas vezes, né, você fala assim, todo mundo nasce com asas para voar. Dependendo de onde o cara nasce, ele já nasce com a asa quebrada. Asa de cera, né? Então, eu acho super delicado, né, a maneira como alguns influenciadores ou empresários, né, que são influenciadores, se colocam nas redes sociais, porque gera uma expectativa, uma frustração nas pessoas. Porque muitas pessoas fazem um esforço, investem na expectativa de que vão enriquecer fácil. E a grande realidade é que não existe ganhar dinheiro fácil. Não lendo o Instagram ou o Twitter de alguém que você vai entender a lógica dele. Quer ler alguém interessante? Vai ler o livro do Warren Buffett, os livros, né? Do Warren Buffett, vai ler as cartas do Warren Buffett como investidor, do Charles Munger, que foi o sócio do Warren Buffett. Livro maravilhoso, não é fácil de encontrar, mas tem PDF na internet aí. Não estou estimulando, tá? É que o livro está fora de... não estou estimulando pirataria, mas o livro está fora de circulação há muitos anos. Muito difícil encontrar a edição do livro do Charlie Munger, porque esgotou rápido, foi lançado nos Estados Unidos e não teve uma reimpressão. Mas é um livro muito legal, assim, com vários ensinamentos do tem fontes boas, né, para se beber? Tenho, E aí eu acho que é o teste do tempo, né? Sim. Olhar figuras históricas que construíram legado. Eu acho que a gente deveria olhar menos para a conta bancária e mais para legado. Vou dar um exemplo aqui, o Antônio Hermílio de Moraes. Eu já encontrei mais de uma pessoa que me falou que estudou graças ao Antônio Hermílio de Moraes. Pessoas que hoje estão muito bem, médicos, e que falam, não, foi o Antônio Hermílio, ou a fundação do Antônio Hermílio, que pagou isso. Para mim, era um cara muito rico, tá? Então, a minha questão aqui não é com o dinheiro ou a prosperidade. Assim, qual o legado que ele deixou? Sim. Quando eu encontro várias pessoas que são gratas porque estudaram graças a ele, tem um legado. E paralelamente essa galera que está sendo olhada como dignos de serem seguidos, né, no Vale do Silício, como o próprio Tchel, tá comprando ilha por aí, porque com essa... Comprando ilha para fazer bunker. Gente, vamos lá, né? Qual os seus... E vai morar como? Com quem? Porque você vai construir um bunker, e é meio que a gente faz aqui no Brasil, né? Minha casa, você bota a cerca alta, então você está criando um bunker para você viver, esquecendo que você vai ter que comer, que você vai ter que... O ser humano vive em comunidade, né? A gente vive em comunidade. Sobrevive em comunidade. Mas quem vai levar comida? Quem vai plantar comida? Quem vai preparar comida? Muitas pessoas não sabem nem cozinhar. Assim, eu teria uma vida muito ruim se eu tivesse que viver do que eu cozinho. Mas eu acho que o ponto, assim, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos têm bunkers gigantescos. E aí vamos lá, se o mundo acabar e você estiver dentro de um bunker, tem você bilionário e tem as pessoas que te servem.
O mundo acabou. O que garante que essas pessoas não vão se rebelar contra o bilionário? Não, nada garante. Não tem lógica. Então, acho que o caminho mais seguro é a gente garantir que o fim do mundo não aconteça, né? Sim. Nem com IA, nem com uma superinteligência, assim. É garantir que as pessoas têm condições mínimas de viver, que a gente não vai ter um mundo dominado por IA, porque... Leitura que eu faço. Zuckerberg, qual a diferença de você ter 500, 600 ou 700 bilhões de dólares? O cara não tem nem tempo de gastar esse dinheiro hoje em dia, né? Sim, tempo de vida ele não tem, na verdade. Você com $1 bilhão vai dizer que você não é rico? Para que você quer mais 10, 15, 20? E essas gigantes de tecnologia aí, parece que não tem limite, fim. Né? Porque assim, há 100 bilhões de faturamento num trimestre. Acho que foi o faturamento do Google agora. $100 bilhões. A gente não tem nem dimensão do que é. Ninguém, o ser humano não consegue ter dimensão do que é isso. Aí, vamos fazer investimento em IA. OpenAI, $1,4 trilhão. Trilhão com T, em 8 anos. Quanto que a Meta vai investir em data center esse ano? Só a Meta, $72 bilhões. Gente, de novo, nada contra a IA. Eu acho que é bom a gente investir na IA. É uma realidade, né? Não tem o que... Mas assim, a Meta tá mandando um monte de gente embora. Sim. Não tenho problema com a transformação. Não sou um ludita. Mas assim, precisa ser nessa velocidade? Sim. Porque essas empresas, elas querem fazer rápido simplesmente para terem um monopólio do mercado. Para conseguirem dominar o mercado. E aí o que acontece quando você domina a enshittification, que a gente fala? Sim. Piora a experiência do usuário. Então, nos primeiros anos você perde dinheiro para depois ter o monopólio do mercado, piorar a experiência do usuário e aumentar o preço. Sim. Para ganhar mais. Então, assim, tudo voltado pelo lucro. De novo, livre iniciativa, capitalismo, a gente sabe que é assim. Mas tem um pacto social aí que precisa ser seguido, né? Ou a consequência natural, você vai ter um número de insatisfeitos tão grande que rola uma revolução. É o que aconteceu na França, é o que aconteceu em diversos países. Assim, não dá para esquecer também que os impactos negativos que isso vai causar impactos negativos na população em geral, mas que também pode existir Tem um monte de impacto positivo, assim. Sim. A IA, ela vai resolver grandes questões que a gente tem. Sim. Mas também a gente não pode acreditar que a tecnologia é mágica. Sim. A tecnologia é uma ferramenta, pode ser boa ou ruim. A faca, eu sempre falo assim, faca passa manteiga no pão e pode matar uma pessoa. Como a gente usa e qual o pacto que a gente faz em torno da tecnologia que vai determinar o bom uso dela. E o quanto ela vai afetar a nossa vida também, né? É isso. Acho que é isso. Vamos nessa, então. Duda, mais uma vez, super obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado a você que esteve até aqui, que acompanhou. Lembrando, dá para seguir nas redes sociais também. Tem o Instagram, tem a newsletter. Instagram é Gravache, né? G-Ravache, Gravache. Tem LinkedIn também, que é Guilherme Ravache. Lá tem uma newsletter que a gente publica esporadicamente. É isso. Mais ou menos a cada 2 semanas, né? Tem a newsletter que a gente faz o disparo lá. Além, óbvio, né? Coluna no Valor Econômico, análises no Times Brasil. No Times Brasil. Ao longo da programação, mas mais ou menos entre 4h30 e 8 horas eu faço entradas ali, da tarde para noite. Deixa ligado, né? É isso. Obrigada, Gui. Valeu, Duda.